Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ana Pedroso e hoje nós vamos falar sobre termoquímica. Para começar a falar então sobre o conteúdo de termoquímica, a gente precisa relembrar a diferença entre calor e temperatura. Temperatura é o grau de agitação das moléculas, grau de agitação das partículas. Então, a temperatura está relacionada com a energia cinética das partículas. Já o calor, ele é uma energia térmica, né? Ele é definido como uma energia térmica em trânsito. O calor ocorre, essa transferência de energia ocorre quando existem dois corpos com temperaturas diferentes e o calor vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, é energia em trânsito. Essa é a diferença básica entre calor e temperatura. É isso que nós precisamos lembrar. Continuando. A termoquímica é a parte da química que estuda as variações de energia que acontecem em reações químicas. Então, vocês vão ver, né, reações químicas que, quando ocorrem, liberam calor e também reações químicas que ocorrem absorvendo o calor do ambiente, ou melhor, da vizinhança, né? Eu coloquei aqui para vocês nesse slide alguns motivos, né, algumas razões para essas variações de energia em uma reação química. Então, a formação e a ruptura de ligações, elas envolvem a interação da energia com a matéria. Isso acontece, então, quando uma ligação é quebrada ou é formada durante uma reação química, liberando ou absorvendo calor. Assim como nas mudanças de estado físico, as transformações da matéria ocorrem com absorção e liberação de energia. Então, eu queria que vocês imaginassem aí, lembrassem de uma situação como essa. A água na fase líquida indo para a água na fase sólida, né? Então, um processo de solidificação. O que acontece nessa transformação física? As moléculas da água na fase líquida, elas estavam um pouco mais afastadas e com um pouco mais de movimentação. Nós já estudamos sobre isso. E a água na fase sólida, né, toda a matéria na fase sólida, ela tem as suas partículas mais próximas e com menos movimento, com menos agitação. O que acontece quando o líquido vai para a fase sólida? Pensando em termos moleculares, né, em termos microscópicos, vocês podem perceber que existe uma diminuição aí, né? Um abaixamento na energia cinética das partículas. Antes elas tinham mais movimentação e depois na fase sólida elas têm menos movimentação. Então a energia cinética diminuiu. Essa energia ela é liberada para a vizinhança. Durante a transformação física ela foi liberada. E aí nós temos o processo inverso. O que acontece na fusão? Quando você tem o sólido indo para a fase líquida. As partículas estavam muito mais lentas, né, com menos agitação e mais próximas. Para ir para a fase líquida, elas precisam de mais agitação e elas vão se afastar. Para que isso aconteça, né, para que haja esse afastamento e esse aumento na agitação, elas precisam absorver essa energia de algum lugar. Então, para que ocorra a fusão, existe aí um processo de absorção de calor do sistema, ele absorve calor da vizinhança, ok? Bom, então, na química, como eu mostrei aqui para vocês, na termoquímica, nós vamos estudar variações de energia que acontecem em reações químicas. E como nós vimos no slide anterior, pode acontecer liberação ou absorção de energia. Como existem os dois processos, nós separamos aí, né? Existem dois nomes, dois termos para a gente classificar cada um desses processos. Aquelas reações que liberam calor quando ocorrem são chamadas de exotérmicas ou exotérmicas. Esse é o termo para quando há liberação de calor, exotérmico. Os processos que absorvem calor, eles são chamados endotérmicos. Então, endo para dentro, exo para fora. Endotérmico absorve, exotérmico libera.
Eu faço o movimento até com a mão aqui, não dá para vocês verem, mas ajuda sempre a lembrar, tá? Endo para dentro, exo para fora. Vamos lá, gente. Então, o calor, como nós estudamos aí, nós vimos, é uma energia térmica em trânsito. Acontece aí quando nós temos dois corpos com temperaturas diferentes. Quando nós estamos trabalhando a pressão constante, como é o caso aí de várias reações químicas, né, onde nós trabalhamos com a pressão atmosférica, quando o calor acontece a pressão constante, nós chamamos de entalpia. Então, o calor a pressão constante na química, aqui nos nossos estudos do ensino médio, ele vai receber um nome de entalpia. O que nós vamos estudar, então, dentro de termoquímica? Nós vamos estudar a variação da entalpia durante uma reação química. Qual foi a variação da entalpia? Então, para calcular a variação, sempre que nós temos um delta, é final menos inicial. Dentro de uma reação química, quem que é final e quem que é inicial? Nós temos antes os reagentes e depois temos produtos. Então, final menos inicial é entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, ok? Dentro do sistema internacional, nós vamos utilizar o Joule para medidas de entalpia, de variação de entalpia, né, de ΔH, mas vocês também podem encontrar em calorias ou quilocalorias, que aí pelo contexto histórico é uma unidade também muito utilizada, muito comum dentro de termoquímica, ok? Prosseguindo, pessoal, como que eu vou analisar então um gráfico de entalpia por caminho de reação? Esses são exercícios muito comuns dentro de termoquímica. Como que vai funcionar a análise gráfica? Eu tenho aqui um exemplo para vocês de uma reação química do carbono com o gás oxigênio, formando o gás carbônico, né, o dióxido de carbono. Lembrando que antes da flecha nós temos os reagentes e depois os produtos. E aqui do lado esquerdo, vocês têm um gráfico de entalpia em função do caminho da reação. Conforme a reação vai prosseguindo, então nós temos os reagentes se tornando produtos. É isso que eu estou observando aqui no meu gráfico. Carbono mais oxigênio são os reagentes e gás carbônico é o meu único produto. Aqui nós temos no eixo Y os valores de entalpia. Então, aqui é um valor de entalpia dos reagentes e aqui abaixo, entalpia dos produtos. Percebam que nesse primeiro exemplo, a entalpia dos reagentes está maior do que a entalpia dos produtos, ou melhor, do produto, né? A entalpia dos reagentes está maior que a entalpia dos produtos. Quando isso acontece, quando você observa esse padrão, o que vai acontecer durante a reação química é o que essa flecha vermelha está indicando. A energia vai ser liberada conforme a reação ocorre. Vai acontecer uma liberação de energia. Então, todas as vezes que vocês tiverem ΔH dos reagentes, entalpia dos reagentes maior que a entalpia dos produtos, a reação é exotérmica, ok? O ΔH, nesse caso, vai ser negativo. Toda vez que a reação for exotérmica, o ΔH é negativo. Continuando aí, pessoal, um outro exemplo agora para vocês. A reação entre o carbono e dois átomos de enxofre, formando o sulfeto de carbono. O que vai acontecer nessa reação? Nós temos um gráfico aqui, mais uma vez, de entalpia por caminho da reação. Entalpia dos reagentes está aqui embaixo, olha, carbono mais enxofre. Entalpia dos produtos, dessa vez, está maior, né? Está com uma entalpia maior aí esse produto. O que acontece durante o caminho da reação? Para que essa reação aconteça, teve que acontecer uma absorção de energia, absorção de calor.
Então, toda vez que a entalpia dos produtos for maior que a entalpia dos reagentes, vocês terão um caso de reação endotérmica. Endo para dentro, absorve, endotérmica, reação que precisa absorver energia para acontecer. E nesses casos, o ΔH é positivo, ΔH maior que zero, ok? Vamos analisar isso daqui, pessoal. Um exercício da UFRJ fala o seguinte: desde a pré-história, quando aprendeu a manipular o fogo para cozinhar seus alimentos e se aquecer, o homem vem percebendo sua dependência cada vez maior das várias formas de energia. A energia é importante para uso industrial e doméstico, nos transportes, etc. Existem reações químicas que ocorrem com liberação ou absorção de energia, sob a forma de calor, denominadas respectivamente como exotérmicas e endotérmicas. Observe o gráfico a seguir e assinale a alternativa correta. Então, aqui vocês têm um gráfico geral, né? Ele não deu aí nenhuma substância específica, apenas reagente A se tornando produto B. Como que eu sei? Reagente, porque aqui eu tenho HR, né? Entalpia dos reagentes, e porque no caminho da reação, obviamente, os reagentes vão aparecer primeiro e na sequência aí no decorrer da reação é que vão ser formados os produtos. A entalpia dos reagentes, então, nesse gráfico, ela está maior que a entalpia dos produtos. Se você não se lembra da definição de 2 slides atrás, é só dar uma olhadinha nessa fórmula aqui, olha. ΔH é igual a entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. O que vai acontecer se esse termo aqui é maior do que entalpia dos produtos? Percebam que ele tem um sinal negativo, né? Então, o ΔH, ele vai resultar em um valor, menor que zero, ele vai ser um valor negativo. Se o ΔH é negativo, se está acontecendo liberação de calor, a reação é exotérmica, exotérmica. Vamos procurar a alternativa. O gráfico representa uma reação endotérmica? Não. Representa uma reação exotérmica? Sim. A entalpia dos reagentes é igual à dos produtos? Não, tem uma diferença aqui grande no eixo Y. A entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes? Não. HR está acima, HP abaixo. Então, aqui no meu eixo Y, a entalpia dos reagentes é maior que dos produtos. A variação de entalpia é maior que zero? Não, acabei de ver aqui, ó, ela é negativa, ela é menor que zero. Então, letra B, única alternativa correta. Passamos. O EPG. Durante a Guerra do Golfo, os soldados aqueciam seus alimentos utilizando-se de recipientes de plástico que continham magnésio metálico. Para que houvesse o aquecimento, pequenas quantidades de água eram adicionadas ao magnésio, produzindo hidróxido de magnésio e hidrogênio. É semelhante àquele vídeo de comida do cosmonauta que eu indiquei para vocês, tá? Como que os astronautas aqueciam a sua comida, ou melhor, aquecem a sua comida? Com aqueles pacotinhos ali, né, de aquecimento instantâneo, entre aspas. O que vai acontecer? Uma reação química exotérmica, libera uma grande quantidade de calor e aquece ali o alimento. O diagrama de entalpia dessa reação é mostrado na figura abaixo. Com relação a esse diagrama, assinale o que for correto. Então, aqui eu tenho uma questão de somatória. E aqui eu já tenho um gráfico com valores, né, no eixo Y. Vamos ver o que dá para a gente tirar aí desses valores. A reação do magnésio é exotérmica? Bom, eu já consigo analisar que os reagentes têm maior entalpia que os produtos. Lembra que eu vou identificar quem é reagente, quem é produto, pela coordenada aqui da reação, né? O caminho da reação. É sempre reagente se tornando produto. A entalpia dos reagentes sendo maior que a entalpia dos produtos, eu vou ter como resultado um ΔH menor que zero e, consequentemente, a minha reação ela é exotérmica, beleza? Nesse caso aqui, como eu tenho valores, eu consigo calcular o ΔH.
Então, vamos lá. Antes de ler as outras alternativas aqui, né, as outras questões, eu já vou fazer isso aqui. ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Quem é a entalpia dos produtos? O produto é o B. A entalpia dele é 20 quilocaloria por mol. Então, vou substituir aqui. Quem é a entalpia do reagente? O reagente é o A. E a entalpia dele está aqui do lado, né? Energia, 100 quilocalorias por mol. Então, menos 100. Prevalece ali o sinal do maior, resultado, menos 80 quilocaloria por mol. Perfeito. Já sei que é exotérmica, ΔH menor que zero, ΔH menos 80 quilocalorias por mol. Vamos lá. A reação do magnésio com a água é exotérmica? Sim. A entalpia da reação é menos 80 quilocalorias por mol? Verdadeiro. O valor de X representa a variação de entalpia da reação. Olha só, variação de entalpia aqui, o X. É verdade. A representa os reagentes, que é o magnésio sólido e a água, e B, os produtos, óxido de magnésio, hidróxido de magnésio e gás hidrogênio. A gente pode até comparar aqui com o enunciado, mas é justamente isso que ele diz que acontece. Para que houvesse o aquecimento, pequenas quantidades de água eram adicionadas ao magnésio. Então, esses são os reagentes. E produzem hidróxido de magnésio e hidrogênio. Perfeito, a 8 também está correta. A diminuição da entalpia de A para B indica que houve liberação de calor. Reação exotérmica, liberação de calor. Todas as suposições, todas as frases, né, estavam corretas. Equação termoquímica. Pessoal, último tema dessa aula, equação termoquímica é muito interessante. É uma forma, então, de representar a reação química, trazendo as informações aí de ΔH, temperatura e pressão em que a reação química aconteceu. Então, pela definição, equação termoquímica é uma equação química corretamente balanceada, junto à qual mencionamos a entalpia da reação e na qual indicamos todos os fatores que possam influenciar no valor dessa entalpia. Já mostrei aqui para vocês que para trabalhar com termoquímica, né, com variação de entalpia, eu preciso estabelecer temperatura e pressão. São parâmetros que vão influenciar aí na entalpia. Então, na verdade, né, para trabalhar com entalpia, eu preciso necessariamente estar a pressão constante. Então, esses dados são informados na frente aí, à frente da equação química, beleza? Mais uma coisa que eu gostaria de comentar aqui nesse exemplo é que a variação de entalpia ela é proporcional à estequiometria da reação, aos coeficientes estequiométricos. Então, nesse caso, por exemplo, eu trouxe uma reação de gás hidrogênio, gás cloro, formando 2 mols de ácido clorídrico. 1 mol de hidrogênio, 1 mol de gás cloro, formando 2 mols de ácido clorídrico. A reação química está corretamente balanceada. O ΔH apresentado na frente é a variação de entalpia referente a esta reação química nestas proporções. Pergunto para vocês, qual seria o ΔH, qual seria o calor liberado na produção de 1 mol de ácido clorídrico? Apenas 1 mol. O que vocês deveriam fazer para encontrar esse valor? Aqui eu tenho a produção de 2 mols de ácido clorídrico. Se eu quero saber qual é o ΔH na produção de 1 mol, obviamente eu vou ter que dividir esse coeficiente estequiométrico por 2. Então, eu vou ter que achar a metade. Só que a partir do momento que eu faço isso, eu tenho que dividir o coeficiente estequiométrico de todas as substâncias que compõem a reação química, né? Então, lembra lá das leis ponderais, lei de Proust, lei das proporções constantes. Se você vai dividir os coeficientes estequiométricos, todos serão divididos. Então, aqui eu vou ter meio
H2 mais meio Cl2, formando 1 mol de ácido clorídrico, ok? E neste caso, dividindo todos os coeficientes estequiométricos por 2, eu divido também o valor do ΔH pelo mesmo valor, né? Divido também por 2 nesse caso. Opa, eu não fiz aqui a conta, ficava menos 92 quilojoules. Beleza, pessoal? Para fecharmos, então, existe uma outra forma de representação, que é quando essa energia, este calor, ele vem representado dentro da equação química, como se ele fosse um reagente ou um produto. Então, aqui a gente precisa de uma certa interpretação. Eu trouxe 2 exemplos aqui gerais, né? Sem um valor específico ainda para o ΔH. Mas nesse primeiro caso, na afirmativa 1, na reação 1, nós temos aqui o calor presente nos produtos. Observem que aqui antes da flecha eu tenho os reagentes e depois produtos, onde um dos produtos é o calor. Quando o calor é um dos produtos da reação, como se ele estivesse sendo produzido na reação, né? Apesar de não ser produzido, geralmente exatamente o termo correto, mas quando ele está entre os produtos, ele foi, quando você percebe que ele está entre os produtos, quando ele pode ser considerado aí, né, produzido pela reação, entre aspas, é que este calor foi liberado. Ele foi liberado durante a reação química, então é como se ele fosse um dos produtos dessa reação, ok? Calor nos produtos é calor liberado. Liberado. Então, pessoal, tomem cuidado com isso daqui, tá? Apesar dele estar sendo aqui somado como um dos produtos, esse calor ele foi liberado. Então, se eu quiser trazer ele aqui para fora como um valor de ΔH, eu não vou poder esquecer do sinal negativo, porque reações exotérmicas têm ΔH menor que 0. Então, se eu quero tirar esse valor daqui de dentro da equação química e trazer ele aqui como um ΔH, eu tenho que lembrar de colocar o sinal negativo, porque a reação é exotérmica neste caso. O último exemplo, quando você tem o calor nos reagentes, a reação precisou do calor para acontecer. Ele é um dos reagentes, né? Então, nesse caso, você teve absorção de calor nessa reação química. E se o calor foi absorvido, o ΔH é positivo e a reação é endotérmica. É isso, pessoal. Primeira aula de termoquímica, fechamos aqui. Logo mais voltamos para entalpia de formação, entalpia de combustão, ligação e lei de Hess. Até mais!